Olá! Estamos aqui na nossa primeira live aberta desse canal. Deixa eu ver se eu consigo, enquanto a minha convidada aparece, enquanto o pessoal vem entrando, eu já vou fazer aqui a lição de casa, que é fixar um comentário e começar aqui já desejando um feliz Dia da Mulher para você que está passando por aqui. E minha convidada já chegou, olha aí. Daqui a pouquinho eu já te chamo, só vou dar uns recadinhos aqui. Eu queria dizer para você, mulher, que está assistindo essa live aqui ao vivo ou gravada, que hoje é um dia que a gente comemora muitas coisas de conquistas das mulheres, como a gente viu em vários lugares, mas também é um dia que a gente tem que pensar na nossa caminhada, na nossa jornada. E eu queria dizer para você que toda mulher tem uma jornada a seguir. Ela tem uma jornada que já passou e uma jornada diante dela. Hoje a gente vai conversar com a Andréia da Mata, vai estar na descrição o arroba dela, o arroba do marido dela, o Felipe. Ela vai falar sobre isso. O Felipe tem ela, que é esclerose lateral amiotrófica, e é uma doença que eu tenho colocado algumas coisas aqui no meu perfil, porque eu tenho alertado, né, pra gente aprender a lidar com a vida de forma que a gente não seja pego de surpresa pelos intempéries da vida, porque todo mundo passa por sustos na vida e a gente precisa aprender na nossa jornada a lidar com isso. São 6h12. Estarei convidando. Deixa eu ver se eu consigo convidar. Será que não é melhor a minha convidada se convidar? Vamos ver aqui. Eu não tenho pedido. Eu falei que eu ia convidar. Achei! Convidada, Andréia. Agora é só você entrar. Oi, Fran. Que legal que você está aqui. Ainda não vi você ao vivo depois que você virou moçona. Mas, Andréia, estamos vendo o seu pote de farinha de trigo. Olha lá, tá vendo? Eu falei que eu não sabia mexer. Eu também vou ter que alterar um pouquinho aqui, porque eu fiquei com a cabeça cortada. Você sumiu, olha lá. Eu acho que os seus têm que ficar um pouquinho mais distante. Oi, Murilo, você tá na live com a sua mãe hoje? Oi, Ele veio Laís. falar oi. Oi, A gente não tá te vendo. não tá me vendo? Não. Mas eu tô aí. Não, a parte de cima da minha tela tá escura, tá preto. Gente, Eu não tô te vendo. Alguém mais tá me vendo? Respondam aí pra mim. Laís, você tá me vendo? Ou a Fran, ou a Márcia. Me digam aí, porque a nossa primeira live em dupla, a Beth entrou. Beth, escreve aí. Ah, você tá me vendo? Então, Andréia, o problema aí é no seu negócio. Ai, que legal. A Márcia tá vendo nós duas. Eu acabei aqui. Isso. Veja se você consegue fazer de cima. Gente, enquanto a Andréia corrige lá a câmera dela, eu queria dizer para vocês seguirem o perfil da Andréia, seguirem o perfil do Felipe, manter contato com essa dupla maravilhosa, com esse casal maravilhoso. Uma das intenções dessa live é mostrar para vocês que a internet também é um meio saudável para a gente se relacionar. Não é só porcaria, né? Porque às vezes a gente fica assistindo e muitos comentários a respeito da internet, como é negativo, mas é muito positivo. Na vida da Andréia tem sido muito positivo, porque ela tem conseguido se relacionar, ser abençoada aqui através da internet, porque ela não pode sair tanto quanto gostaria. Bastante gente entrando, sejam todos bem-vindos. Queria também dar um recadinho aqui para toda mulher que estiver aqui conosco. Comecei a falar no início. A nossa vida, tanto em família quanto pessoal, né, para aquelas que são casadas, as solteiras, as que são mães, as que não são, as que optaram por não ser, é uma jornada. E essa jornada não precisa ser trilhada sozinha, porque para algumas pessoas essa jornada é bem pesada. Eu acabei criando
o Jornada Ponto Fronteira, que eu vou estar divulgando mais para frente, que é justamente a respeito da minha experiência de ter decidido caminhar sozinha e o quão ruim isso é para nós. André, ainda estamos vendo a sua pia. Eu acho que não tem problema, na verdade, se você não me vê. Embora estou bem bonitona hoje, arrumei o cabelo, passei um batom para você. Queria pedir também que você pegasse esse aviãozinho que tem aqui do lado, bem embaixo aí da sua live, e já vai mandando por mensagem para mais pessoas poderem estar aqui conosco, tá bom? Tem bastante gente que ainda está trabalhando, mas tem gente que está no carro, lavando uma louça, fazendo um jantar, não é, Andréia? E aí... Tá com a pia cheia de louça. Exatamente. E aí, não pode ver agora, mas pode ver gravado ou entra no carro. Eu não sei como desativar... Olha que beleza! Eu aqui não sei como desativar os comentários. Vejamos. Muito bom, Márcia. Obrigada. Muito legal. Ô, Laís, sabe como que eu paro desativar perguntas? Desativar comentários. Pronto. Agora a Andréia não vai mais ficar cheia de carinha na frente. Eu acho que você não bloqueou a minha tela, porque aqui na minha tela tem um lugar para eu bloquear a tela. Não, porque na verdade todo mundo diz que estão nos vendo nós duas. Não, não, você virou e deitou. Vamos assim. Você consegue se ver? Eu não tô te vendo. Mas você eu tô me vendo. Então, eu tô linda. Eu vou tirar um print aqui. Sorria. Pronto. Mas vamos lá. Vamos lá. Andréia, uma das razões do convite, entre tantas, que você é uma pessoa incrível e uma inspiradora, nos inspira, era você poder compartilhar um pouco da sua vida. Daí o nome, né, o título da nossa live, Vida. Eu queria que você falasse, bem resumido, porque a gente também não vai ficar aqui um dia inteiro, embora eu quisesse, mas bem resumido, quem que é a Andréia? Onde que ela nasceu? Quem é ela? Como que ela chegou até aqui, hoje? Se alguém aí souber como Andréia me enxergar em cima, manda uma mensagem. Ajuda a Andréia aí. Você tá vendo os comentários? Não, os comentários tá bloqueado, não tô vendo. Mas não tô te vendo também. Vai lá, quem é a Andréia? Vou me apresentar. Eu sou a Andréia, né? Eu nasci aqui em Campos do Jordão, sou natural de Campos do Jordão. Eu tive uma infância bem comum, né? Minha mãe foi dona de casa até a maior parte da minha infância. Meu pai, como a maioria dos pais, trabalhava no setor turístico de Campos do Jordão, né? Hotel, restaurante, essas coisas. Então eu tive convivência de bairro, né? Fui criança de bairro, brincava na rua, fui uma criança bem comum. E aí, bom, depois adolescente, eu conheci o Felipe, eu tinha 18 anos. Foi quando eu comecei a dar minhas saidinhas, porque meu pai era muito rígido, não deixava sair muito. Então, o Felipe foi o primeiro namorado que eu apresentei para a família, e o primeiro e o único. Já casou? E já casamos. Você a gente namorou por 2007. A gente namorou por 3 anos. Eu conheci. Eu tenho uma foto de você do casamento, cara de bebês. Bebês. Que idade você procurei tanto. Eu tinha 20 anos quando eu casei. Tinha 20, né? Casamos em fevereiro e em abril fiz 21. Só a Isabela, minha nora, que ganhou da gente, que casou com 18. Mas eu casei com 21, novinha também. E que idade você tinha quando veio o Murilo? Eu tinha 30. Uau! Quanto tempo de casamento? Foram com 7 anos de... Não, 8 anos de casado. 8 anos de casado. Foi uma escolha? Esperar tudo Na verdade, foi um milagre de Deus também. Foi um processo do Senhor na nossa vida, mas não sei se dá tempo da gente falar desse processo também. Esse processo do milagre nós vamos num outro dia, mas que bom que o Murilo é um milagre, né? Ele
Eu falo que nem é um milagre, ele é um processo de Deus na minha Olha. vida, porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu falava que eu não queria filhos. Hum. Então, ele é um processo de Deus na minha vida muito grande, e hoje é o melhor processo que Deus fez na minha vida. E por falar em processo, eu queria que você também falasse bem resumido como que foi o processo de você ter um encontro com Jesus. Eu falo que Ou foi rápido? uma vitória muito grande de uma pessoa que já está com Jesus. Eu tinha 17 anos, eu trabalhava numa fábrica de geleia que tem aqui em Campos, e essa pessoa era diaconisa na igreja quadrangular aqui em Campos. Eu tinha 17 anos, no meu primeiro emprego, tinha começado a ganhar dinheiro, estava começando a sair de casa, conhecer o mundo, e ela resolveu falar de Jesus para mim. Eu desafiei muito a vida dessa pessoa. Quando ela faleceu, ela já tinha se tornado pastora, a pastora Sueli. Ela era diaconisa na época e ela foi muito perseverante em me converter. Inclusive, Eu dei muito trabalho para ela. Eu nem uso muito mais essa palavra, porque, na verdade, embora seja uma conversão, eu acho que é um entendimento, né? Mas, assim, a gente vai falar também sobre pessoas importantes, porque eu tenho postado muito sobre alguém precisa daquilo que a gente tem. E aí, no primeiro comentário, eu coloquei isso, para as pessoas compartilharem, os que estão aqui, nós temos 7 pessoas agora aqui na live, para as pessoas compartilharem, porque certamente alguém precisa do que eu e você temos, do que a gente está dando hoje. E essa é uma diferença muito grande que a gente pode fazer na vida de uma pessoa, assim como essa diaconisa fez na sua vida. É uma oração, uma palavra, um chacoalhar que a gente recebe. Então, ali começou esse processo. Mas quando que foi que você clicou? Falou, puxa, preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso estreitar meu relacionamento com Ele. Quando que foi? Na verdade, demorou bastante, porque ela me levou, eu comecei a igreja, aí tem aquele momento que você sobe lá e aceita Jesus com uma oração, mas não entrou no meu coração. Mas eu sempre tive uma curiosidade sobre a ação de Jesus na nossa vida. Porque quando eu era criança, a gente frequentava a igreja católica, né? Conhecia missa, tudo a gente ia, mas não tinha um relacionamento direto com Deus, como a gente tem agora, não tinha o hábito de ler a Bíblia. Mas mesmo tantas pessoas dentro da igreja evangélica também não têm. Então, por isso que eu estou perguntando desse start, porque não importa onde está. Né? O que importa é essa conexão, esse clique por entender essa conexão com Jesus. Isso. E aí, mesmo depois da conversão, eu fiquei um tempo frequentando a igreja quadrangular, e aí depois, adolescente, saímos da igreja, né, fiquei afastado um tempo, aí conheci o Felipe, foi passear. Foi passear nas coisas que não eram coisas que você tinha como correto, né? Mas aí eu conheci meu marido na balada. Pois é, veja só. O negócio, como dizia a avó Didi, vai arrumar marido na balada. Arrumei marido na balada. Que misericórdia. E a gente até estava falando. Não é? A gente estava falando disso essa semana, porque a gente nunca terminou o namoro. Né? Namoramos 3 anos, nunca terminamos o namoro. Brigava, mas nunca terminamos. E eu conheci ele na balada. E aí, quando eu conheci o Felipe, a gente começou a ir na igreja de novo, frequentar a igreja. Porque tanto ele tinha princípios, quanto você já tinha o princípio. A semente estava lá, precisava de uma rega, né? Isso. Né? A família dele, né? Vocês da família dele já frequentavam a igreja, todo mundo. Da minha família, só eu. Eu sou tia da Andréia, embora eu nem tenha idade para isso. A gente é quase irmã. Sou tia do Felipe, a mãe do Felipe é minha irmã. Então, eu sou tia da Andréia também. Mas, Andréia, vocês casaram? Vocês já casaram na igreja evangélica? Então, assim, já tiveram alguns princípios, né? Isso. E aí a gente começou no casamento, né? A gente teve o discipulado e tudo, mas a gente frequentava a igreja, mas nunca tinha
igual você falou, aquele start. Nunca tinha aquele relacionamento profundo com Jesus. Eu sempre ia no culto, né? Frequentava a igreja, mas ali no dia a dia comum, né? Tinha na igreja domingo, não tinha Quase que uma como, busca. a gente tem um delay, então às vezes eu vou falar junto de você, Anne. Quase E eu não estou te vendo, daí eu não vejo seu movimento. quase que como uma religiosidade, né, Andréia? Tipo, deixou Isso. de ir na missa, ia para o culto, ou deixou de ir a algum outro compromisso e acabou indo para o culto. Mais ou menos isso, né? Isso. E aí, a gente frequentou a igreja por muito tempo, foi uma benção, a gente aprendeu muito, a gente teve muito acompanhamento, né? E aí, teve um tempo que a gente ficou preguiçoso. Eu e o Felipe ficamos com preguiça de ir na igreja. Uhum. E aí ficamos com preguiça de ir na igreja, paramos de ir na igreja e nos afastamos. Não foi por nada que aconteceu, foi por preguiça de ir na igreja mesmo. Muito E aí comum, chegou, né? isso, mas eu sempre ia ali com aquela questão de que como é que era possível um relacionamento com Jesus? Se ele estava ali, tinha que ter alguma maneira de me relacionar com ele. Eu sempre, sempre, sempre tive curiosidade. Desde muito nova, eu quis saber o que era o relacionamento com Jesus, como é que era que Jesus fazia milagres, quem era Jesus? Eu sempre tive essa curiosidade. E aí chegou um tempo que eu comecei, em casa, a gente começou a passar algumas dificuldades, e aí eu comecei a buscar, eu sozinha, por minha conta. Eu não recomendo isso para ninguém, não é muito difícil, né? Eu vou falar algumas coisas agora que algumas pessoas, né, não estou recomendando, Claro. não estou dizendo Mas façam isso, deixa eu não. falar uma coisa. A ideia aqui é a gente compartilhar jornadas. Isso. Então, por exemplo, quando eu estiver falando com mulheres no Jornada Ponto Fronteira, eu vou estar compartilhando muitos erros que eu fiz, embora eu já fosse madura na fé, no relacionamento com Jesus, eu cometi muitos erros. Então, assim, a ideia não é de estar recomendando, mas compartilhando a tua jornada. Uhum. Então, assim, e tecnicamente há propósito para todas as coisas, né? Uhum. Isso. E é o que funcionou para mim, porque eu acredito que Deus tem um trabalho para cada um. Exatamente. E a maneira que ele achou de tocar o meu coração, de chamar a minha atenção, foi essa. Porque eu, na verdade, eu sempre fui muito arredia com relacionamento. Eu falava que eu não gostava de gente. E aí eu não ficava muito atrás de pessoa, não gostava muito de ficar me relacionando, sabe? Eu era muito eu, assim. Então, pela E minha visão a seu respeito, e o que a gente via é que você era muito fechada mesmo, em isso, si. Você quase não saía, você estava nas festas com o Felipe, mas parecia que você também estava indo junto, não era uma coisa, a Andréia fazendo parte, sempre muito distante, sempre muito alegre, muito agradável, né? Você me conquistou com esse seu sorriso fácil. Eu chamo que é um sorriso fácil mesmo. É o meu sonho de consumo. É o sorriso fácil. Mas você era mais distante, tipo, quase como uma tristeza enrustida. Isso. É porque faltava muito pertencência. Não sei nem se essa palavra existe. Pertencimento. Pertencimento, isso. Então, assim, eu não gostava muito. Eu acho que eu peguei muito isso do meu pai também. Meu pai era muito assim, sabe? Não gostava muito de relacionamento. E aí eu comecei a buscar a Deus por minha conta. Comecei a ler a palavra, comecei a assistir alguns vídeos, naquela época não era nem tão assim, YouTube, Instagram, essas coisas assim, era mais difícil. Comecei a ler alguns livros. Lembra que você deixou um monte de livros para mim quando você foi para o Timor? Hoje eu estava pensando nisso. Então, comecei a ler alguns livros e comecei a buscar. E foi aí que Deus começou os processos na minha vida. Foi aí que Deus começou a falar comigo em pingos, em alguns momentos específicos. Eu achava até estranho, porque eu não conhecia a voz de Deus. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. Eu não conhecia Deus de me relacionar com Ele.
E aí, sempre nessa busca, né, de pinguinho em pinguinho, eu fui buscando, até que chegou um dia, né, nem sonhava com Murilo, nem sonhava com doença, nem sonhava com nada. É. Eu tava, eu falo que eu tava entre o acordar e o sono. Sabe quando você tá quase acordando? Aham. Deus falou comigo assim: pega a sua Bíblia, pega a palavra e vai ler Josué 3. Só que eu tava meio dormindo, meio acordada. Não foi. Aí eu falei assim: Senhor, eu não entendi o que o senhor falou, repete, por favor. E Deus repetiu: vai ler Josué 3. Ah, Aí, rapidinho, levantei, fui lá, li. E é uma palavra de muita ousadia, né? De muita determinação, de muita botar para fazer, né? ah, Só que aí, naquele momento, Deus falou comigo aquela frase que eu iria andar por caminhos que eu nunca tinha andado. ah. Naquele momento, eu fiquei me achando. Eu falei, nossa, agora eu vou ser empresária do Capivari, vou ganhar muito dinheiro, vou ser reconhecida, vou andar no Capivari de carrão, porque eu vou ter muitos Promessa de funcionários. Deus, sucesso e vitória. Porque Deus falou, tá falado. Falou com Ok. você, hein? Isso, era Mandou no começo. recado. Foi, falou alto no meu ouvido. E aí eu tava no comecinho da Farrapinhos. Ah, E aí eu falei, nossa, é agora, Farrapinhos vai prosperar, vou ganhar dinheiro, porque eu vou ser uma marca e tal, e não sei o quê. E fiquei me achando. E foi até o Farrapinhos até andou bem por um tempo, né? O Felipe sempre me proporcionou muito investir em mim. Eu sempre fiquei em casa, né? Depois que o Murilo nasceu, eu ficava em casa. Então, e o Felipe aprendeu a sempre fazer me coisas proporcionou. lindas, né, André? Aham. E assim, então eu falei, é isso. Ganhei, né? Uma palavra maravilhosa. Não preciso mais nem fazer nada, já vou ser Não, vitoriosa. não, vou ficar aqui só esperando, porque o céu vai se abrir e vai derramar sobre a minha cabeça. E aí eu Mulheres que estão assistindo. Só que, André, deixa eu aquelas interrupções que eu falei. Mulheres que estão assistindo. Nós aprendemos esta semana sobre confiar, correr, avançar, se esforçar e descansar. A gente tem que descansar, mas primeiro a gente precisa confiar e se esforçar, fazer a nossa parte. Senão não tem sucesso nem palavra que vingue, né ou não é? E aí? E aí, e fui, né, acreditando nisso. Surgiram algumas oportunidades mesmo que pareciam que era essa glória que estava chegando. Surgiram algumas pessoas no meio do caminho que me deram umas profetadas e eu achei que era, né, era Deus falando e não era. E a gente tem que ter muita sabedoria nisso também, porque às vezes a gente tem um sonho no coração, e aí vem algumas pessoas que realmente têm o dom de Deus, né, que estão ali buscando a presença do Senhor, mas sabe do nosso sonho, e aí ali no momento da emoção falam umas coisas que não é o Espírito Santo, é a emoção. Mas uma coisa Isso. que você falou que é super importante é quando a gente conhece a voz do Pai. É como um bebezinho, né, que a gente falou na beira da piscina. O bebezinho que conhece a voz do Pai, ele se atira. Agora, quando a gente não conhece bem a voz do Pai, ou quando a gente está confuso nos nossos próprios sentimentos e emoções, fica difícil mesmo de reconhecer de onde que vem, né? Isso. Mas e aí? E aí? Deu uma desviada ali do caminho, deu uma perdida ali no meio do caminho. E aí começou o processo da doença, né? O Felipe começou a ter sintomas. O Murilo já tinha nascido. Você estava com essa palavra. O casamento ia, meu Deus, um dia eu corro, outro dia eu fico, outro dia na oração, outro dia corre atrás da pastora, e assim estava indo, não era? A pastora, pegava a pastora pela perna de vez em quando, vinha aqui em casa fazer uma oração que o negócio tá feio, e era assim. Mas essa importância também de nós termos de acessar pessoas, né? Pessoas que não nos julguem,
pessoas que não fofoquem, porque isso eu acho que é uma das, assim, das mulheres que eu tenho conversado hoje em dia, é uma das piores características que elas têm medo em outras pessoas. É de compartilhar, abrir coração e depois ter isso divulgado em todos os lugares, né? Isso. Então, isso é uma coisa difícil. Então, a importância de ter bons ouvintes que saibam guardar as nossas confissões mesmo, porque não, a Bíblia fala confessar uns aos outros para ser curados, né? Então, quando a gente confessa as nossas coisas, compartilha, nós somos curados, né? Isso. Mas e aí veio a doença. Isso. Então, para quem não sabe, dá uma entrada na doença e já conta o que é, o que acontece. Temos 9 pessoas aqui com a gente. Que legal! Na regra do 1, só eu e você que já estava tudo bem. Mas essas 9 pessoas eu vou pedir, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo, já vai compartilhando, manda aí para os seus amigos, para sua família, porque a gente não sabe quando é que uma palavra, um bate-papo desse vai tocar outras pessoas. Às vezes a outra pessoa precisa do que a Andréia está falando. Vai. E aí, o Felipe começou a ter sintomas bem antes da gente descobrir realmente o que era. Mas nesse processo dos sintomas, ele andava de moto, ele trabalhava, ele fazia as coisas dele, então sintomas era um problema. Lembra que muita gente vai ver e não sabe quem é. Tem gente que eu conheço que não conhece você e tem gente que também não conhece você que está aqui, vai ver. O Felipe começou a ter sintomas de que doença? De ELA, esclerose lateral amiotrófica. Ele começou com sintoma, no começo foi diagnosticado como bursite, como tendinite, essas ites que dão no ombro. Para quem não sabe, aquela doença do Steve Hawkins, que escreveu o livro, o filme... Qual é o nome do filme, Andréia? A Teoria de Tudo. Então, é aquela doença que ela vai nos neurônios, ela ataca... Como é que eu tô quase boa para falar isso já. Ela ataca o neurônio motor. Isso. E aí ela mata o neurônio motor. Aí por isso que a pessoa vai perdendo os movimentos. E aí chegou a doença, bateu na porta. Isso. Aí quando a Felipe teve o diagnóstico, a gente sofreu um luto, né? Porque tudo que você pesquisa sobre essa doença é morte, né? Tudo que você pesquisa, a resposta que você tem é morte. Né? Até quando você vai nos neurologistas mais renomados, eles te trazem a morte, né? E aí o chão sumiu, né? Eu falei, meu Deus, cadê, né, toda aquela promessa de que eu vou andar por caminhos que eu nunca andei, cadê? Pronto com uma palavra que você recebeu direto do pai, não foi nem de outra pessoa. Isso, sumiu o chão. Mas em nenhum momento, nem eu nem o Felipe, questionamos a presença de Deus na nossa vida. Nós não questionamos por que Deus tinha feito aquilo com a gente, Deus tinha nos abandonado, não. Em nenhum momento nós tivemos essa atitude. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi por que eu tinha aquela promessa tão maravilhosa e um negócio tão terrível desse estava acontecendo, né? E aí foi quando o Senhor começou a colocar em cada pedaço de história que a gente ia começar a viver as respostas, né? Eu lembro que teve um dia eu comecei a investir na Farrapinhos, depois que o Felipe já tinha recebido o diagnóstico, por medo. Eu comecei a investir na Farrapinhos por medo de ficar desamparada se acontecesse alguma coisa com ele, se a gente precisasse de um dinheiro maior para fazer um tratamento. Eu imagino o turbilhão de medo, de insegurança, vergonha, tristeza, toda aquela bagunça na cabeça de vocês dois. O Felipe, a gente não vai falar muito do sentimento dele hoje, que a gente gravou aquele vídeo, tem um vídeo no YouTube que depois eu vou pôr nos stories. É um vídeo que eu não tinha experiência nenhuma, estava o dobro desse tamanho que eu tô agora.
Mas foi um vídeo em que o Felipe falou coisas muito profundas sobre como ele reagiu, como foi para ele ser alcançado, eu nem sei como dizer isso, por essa doença. Mas hoje eu queria saber a sua versão como mulher, né? Quando você... Exatamente isso que você falou. O medo da questão da provisão da casa. Isso, foi exatamente isso que aconteceu. Porque, né, como ele sempre me proporcionou investir em mim, eu sempre tive essa vontade de ficar em casa. Eu falei que ele acabou com o meu projeto de vida, porque eu tinha um projeto de vida de ser dondoca e ele destruiu o meu projeto. Aliás, Então, deixa eu lembrar você da questão da dondoquice também. Não ia ao banco, vamos listar? Não dirigia, se dirigisse era daqui na esquina, jamais imaginou em outra cidade dirigindo, não tomava conta dos negócios, não sabia o que tinha nada, também não sabia se ia ter dinheiro para cobrir cartão ou não ia, porque essa era uma função que ele fazia muito bem, né? E faz foi um até hoje, excelente provedor e cuidador da casa, você mesmo falou. E aí, isso. a ficha caiu. Foi. Aí o desespero bateu. Então eu comecei a falar, não, agora eu tenho que correr atrás, porque eu não sei nada, eu não sou ninguém, eu não tenho uma profissão, eu preciso correr. E eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com medo por mim, pelo Murilo, porque o Felipe sempre cuidou de nós, ele sempre que proporcionou a gente não precisar se preocupar com isso. Eu até fui acusada no começo de egoísta, porque, nossa, você só está preocupado com você, ele está com uma doença degenerativa e você está preocupada com o seu financeiro. Eu falei, porque, né? Cada um sabe aonde os seus sentimentos, as suas emoções, e não há erro nisso, você já sabe disso, né? E aí, chegou um tempo, eu fiquei 15 dias, depois que a gente recebeu o diagnóstico, eu fiquei 15 dias chorando sem parar. Eu até contei no vídeo. Aí ele me pegou um dia chorando atrás da porta do banheiro, ele me pegou por aqui, me chacoalhou e falou, para, porque se você não tiver força, como é que eu vou fazer? Ele não chorava, eu que chorava, parecia uma torneira aberta. E aí eu falei, não, deixa eu parar, pensar e agora, né, vamos caminhar. No vídeo você falou assim, se ele que está doente está bem, como que eu que estou saudável e posso fazer todas as coisas, que tenho expectativa, né? Como é que eu estou na situação? Você falou assim, né? Isso. E aí foi quando eu comecei a entender, procurar entender de Deus o que realmente era aquilo. O que realmente eu tinha que fazer. Aí um dia eu liguei para a Natália e falei, Natália, pelo amor de Deus, eu preciso falar com a Beth estava lá no sul. A Natália é prima, Isso. Esposa do primo. A Natália é prima. Eu tô falando como se nós estivéssemos na sala de casa, então, né? Na verdade, nós estamos na sala de casa, mas assim, nós vamos ter pessoas que vão estar assistindo que não nos conhece, talvez gente que não me conhece, que não conhece você. Então, você ligou para uma prima, que é uma bênção, por sinal, que é uma pessoa serena, centrada, equilibrada, mulher de Deus. Isso, ela é uma benção na minha vida mesmo. E aí liguei para ela, eu falei, o que eu faço, Natália? Eu queria falar com a Beth, mas eu tenho medo de descer lá no sítio sozinha. Para quem não sabe, é tia a também. pastora da igreja de Campos do Jordão. É a pastora fogo, tia. Isso, é tia, mas apaga fogo, auxilia, ajuda, e faz é uma comida. E aí, eu cheguei, aí a Natália se dispôs na hora, foi comigo lá no sítio, e aí cheguei lá e falei com a Beth, né, que eu queria pôr a Farrapins para andar porque eu estava desesperada e eu tinha recebido uma profetada que eu tinha que dar continuidade no meu sonho, que eu não podia desistir, que aquele era meu sonho, e eu estava apavorada porque eu estava com medo de faltar dinheiro, mas eu estava com medo da doença e eu não tinha tempo. E o Felipe estava bem ainda, mas as notícias não eram boas, então estava tudo começando a ferver naquele momento. E aí,
aquela conversa com a pastora, ela tranquilizou meu coração. Eu estava com medo de eu ter recebido aquela profetada e não... Eu sabia que não era o momento de dar continuidade na Farrapinhos. Dentro de mim eu sabia, mas eu estava com medo daquilo ser uma profecia de verdade, Deus me castigar porque eu não estava dando continuidade. Você sabe que é uma coisa muito interessante, André? Deixa eu só cortar você um segundo. A gente já está em 40, a gente já está em 34 minutos nessa live. Mas olha só, desde a hora que você começou a falar, a gente consegue identificar como que as pessoas acham Deus. Eu quero ver se mais para frente a gente faz um estudo. Você viu que você já falou Deus, o Deus curioso, né? Aquele que você queria saber quem era. O Deus provedor, que nunca deixou de faltar nada. O Deus bom, que você queria estar perto. E agora o Deus punidor. E agora você está narrando a versão Deus punidor. Olha que coisa interessante isso. Isso. E aí eu fiquei com medo. Aí, naquele momento, conversando com a Beth, conversando com a Natália, Deus tranquilizou meu coração através das palavras delas. E eu entendi que não era momento de sair louca, procurando um emprego, querendo, né, fazer uma faculdade, uma profissão. E aí, quando eu estava indo para o sítio no caminho, eu perguntei para Deus, estava sozinha no carro, a Natália foi no carro na frente, e eu fui atrás no carro seguindo ela. Eu falei, Deus, por quê? Por quê, Deus? Por que isso agora com a gente? Por quê? E aí Deus falou no meu coração, porque você precisava. Olha só. Porque você precisava. E aí foi quando eu comecei a buscar entender de verdade por que eu precisava daquilo. E aí, um dia, eu né, pesquisando, estudando, falando com Deus, Deus me mostrou que ia pedindo a cura, todo mundo pedindo a cura, todo mundo orando lá na igreja, né? Nós somos membros da Luz do Mundo, né? Da pastora Beth. A gente não frequenta lá, mas a gente é membro. E todo mundo orando e pedindo a cura, cura. E aí, um dia, Deus falou muito forte no meu coração que nós precisávamos de outras curas. Primeiro, a gente tinha que ser curado de outras coisas que a gente nem sabia que a gente estava doente. Nossa, que Andréia. Gente, podemos terminar a live, ó. Vai, diga. A gente tinha que ser curado de um monte de outras coisas que a gente guardava e que a gente nem sabia que era doença. E aí foi quando eu abri para Deus entrar. Olha, então o start mesmo real do seu relacionamento com Deus se deu aí. Então, só para quem está nos assistindo entender, é que é uma jornada, é um processo a nossa vida com Deus. Não é uma. Para algumas pessoas acontece. Para mim aconteceu, pá! Eu entendi, a partir daquele dia eu já estava correndo desesperado. Mas o crescimento, ele é na jornada. Ninguém fica pronto. A Andréia não está pronta. Eu nunca vou estar pronta, acho, parece. Mas assim, em alguns momentos tem starts. E a segunda coisa que a primeira coisa que a gente aprendeu é que Deus usa pessoas também. Ele pode vir e falar, pode mandar o anjo, mas no coração dele, ele não mandou anjos para falar, ele mandou pessoas. Então, pessoas são usadas e os starts da nossa vida com Deus, elas vêm acontecendo na jornada. Em algum momento, você vai saber, hoje eu atravessei a fronteira. Essa é uma parte lá do nosso treinamento. E a fronteira da Andréia foi nesse dia dentro do carro indo para o sítio. Quando ela clicou, certo? Isso. E aí eu abri, eu falei, então tá bom, Deus, se a gente tem que receber cura, então vamos ser curados, né? E aí foi quando eu entendi que eu precisava trabalhar uma coisa de cada vez, porque tudo também de uma vez não ia dar. E eu sempre falo que Deus, ele não fez milagres imediatos na minha vida. Deus trabalhou através dos processos. Ele trouxe a bênção, ele trouxe o milagre através do processo. Né? Porque tem pessoas que precisam que ser tocado ali na hora e o milagre acontece. Na minha vida, se eu recebesse dessa forma, eu acredito que eu não ia valorizar. Então, Deus me mostrou o caminho, Deus me mostrou o processo, Deus me colocou no processo para eu sentir a transformação, para eu sentir a mudança, para eu valorizar, para eu olhar para trás e ver
tudo que Deus fez. E nesse Quando eu caminho, Isso. caminho, o Felipe foi perdendo mobilidade. Isso, isso. Né? O Felipe foi avançando, né, os sintomas da doença, e nesse processo a gente foi crescendo como casal. Porque eu já disse isso para ele, né, tem gente que até acha feio falar isso, mas eu acredito que se a gente não tivesse recebido esse tratamento de Deus, eu não acredito que Deus deu a doença. Eu acredito que Deus permitiu o nosso coração ser aberto no momento da doença. Então, se o Felipe não tivesse passado por esse problema, talvez nós não estivéssemos casados hoje, pelo tipo de relacionamento que a gente tinha, né? Eu muito dependente, eu sempre muito dependente dele, e ele sempre muito ativo em tudo, sempre muito dominante, muito determinado, ele sempre quis muitas coisas, e quando ele queria, ele ia e fazia. E eu sempre fui de ficar esperando por ele. E sempre fui muito dependente dele emocionalmente, financeiramente. A gente fala até que eu chego a ser uma codependência, né? Porque quando o outro tem o ímpeto de dominar, o outro se sente dominado mesmo. É um ciclo vicioso. Andréia, para a gente entender aqui, então, você teve uma formação cristã, você teve um momento que você aceitou Jesus realmente, que você entendeu, que é o que eu chamo, que é quando você se torna uma nova criatura, né? Que é dado a nós o poder de sermos chamadas filhas de Deus. E aí você teve esse momento dessa fronteira que você atravessou e que clicou seu relacionamento com Deus, que você passou a entender, né, que você foi chamada para criar. Isso é uma coisa que me pega muito todas as vezes que eu falo do livro. Para quem não sabe, a gente tem um clube do livro, um grupo de mulheres, somos 60 e poucas mulheres. Então, se você está aí se sentindo sozinha, não se sinta, manda uma mensagem aí para mim, vem junto, porque tem sempre alguém que empurra, alguém que puxa, caminhamos juntas. Mas assim, eu vejo que você entendeu a questão de amar a Deus sobre todas as coisas e confiar nele, entendeu que a tua vida tinha que refletir a glória dele e entendeu que você tinha que servir pessoas. Mais ou menos isso? Isso mesmo. E aí, só falando aqui, e aí como que chegou nessa Andréia que quem conhece, não consegue reconhecer? Uma Andréia que está indo para as lives, uma Andréia que foi para São Paulo dirigindo, que vem aqui, uma Andréia para Curitiba, uma Andréia que tomou posicionamento, uma Andréia que, mesmo podendo exercer domínio, hoje ainda se submete ao seu marido. Você é braço do Felipe, você é as pernas do Felipe, você tem sido a esposa realmente que ele precisava ter nesse momento. Como que se deu isso? Como é que você decidiu que, mesmo se doando tanto para o Felipe e para o Murilo, você ainda decidiu se doar para outras pessoas? É bem difícil, na verdade, essa decisão, que na verdade foi eu que decidi, foi Deus que me colocou. Deus é ótimo, ele tem senso de humor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. E ele escolhe o simples para confundir os sábios. Então, às vezes, pode ter pessoas que olham para você, como eu sei que tem pessoas que olham para mim e que dizem assim, puxa, eu sei tão mais que ela, eu tô tão mais formada, como que ela faz e eu não? É porque é Deus que faz. E é maravilhoso, porque daí a gente tem certeza que é Ele mesmo, né? Porque eu decidi que eu precisava ser essa pessoa, né, quando Deus me incomodou e olhar as pessoas lá fora, as famílias destruídas, as famílias, né, tudo errado. Famílias que estava sua antes, né? Isso. E aí
eu falei na primeira live que eu fiz do meu ponto de dificuldade. O meu ponto de dificuldade sempre foi o cuidado. Sempre foi me preocupar com o outro, me preocupar. Eu sempre fui muito egoísta. É Ah, por isso que eu era muito não fechada. parece. Eu sempre, eu sempre fui muito egoísta. O Felipe sabe disso. Eu sempre que me preocupava comigo. Por isso que eu não queria cuidar de uma criança, né, me preocupar com os horários, com a alimentação, com nada disso. Ah, E tudo que veio na minha mão para eu fazer foi o cuidado. Tudo que Deus me deu para fazer foi o cuidado. olha só. Quando tudo que Deus, eu falo que todos os meus projetos foram frustrados. Eu queria ser dondoca, dona de loja no Capivari, e independente, empresária, eu não queria ter filhos, e Deus frustrou todos os meus planos, e eu dou glórias e graças Claro. a Que Ele bom que, por essa frustração todos os dias. que Eu bom, agradeço. que bom que os seus sonhos foram frustrados, mas os deles não. Porque Isso. eu, por exemplo, quando eu falo isso, eu sei que você dá um risinho amarelo de canto de boca, como você vai dar agora. Mas a sua vida me inspira. Todo mundo sabe também, quem me conhece sabe que eu passei por um burnout e uma depressão severa. E uma das coisas que me animava muito, me encorajava e me inspirava era ver a sua vida. Eu passei a frequentar mais a sua casa. Eu acho que, como você falou, de forma até egoísta, porque você me faz muito bem ainda hoje. E eu sei que você faz bem para muitas pessoas, porque a gente sabe, hoje mesmo tem uma pessoa que eu acho que está aqui na live, se não está, vai assistir. E eu tenho falado com algumas mulheres, usado o seu exemplo, porque uma das coisas que a gente precisa fazer não é minimizar o nosso problema, não é dizer, nossa, o meu problema não é nada. Mas quando a gente passa a olhar os exemplos que estão ao nosso redor, a gente tem uma oportunidade de ser grato, sabe? E eu sei que você é grata, porque você já me falou muitas vezes, o Felipe está doente, mas vocês têm uma casa própria, o Felipe está doente, mas não falta nada, o Felipe está doente, eu sei que é muito difícil para você, não pesado porque você o ama, mas é complexo, né? Cuidar dele não é uma coisa que qualquer pessoa faz de qualquer maneira, é complexo. É complexo ter o Felipe e o Murilo com necessidades diferentes e ao mesmo tempo. Mas eu sei que você consegue ser grata pelos móveis da sua cozinha, você consegue ser grata pela tua alegria, pela oportunidade que Deus está te dando de ministrar sobre mulheres, tem ministrado nos lugares. Eu nem vou dizer aqui para abrir convite para você, porque eu não sei como é que você está de agenda, como é que fica isso para você. Mas eu sei que muita gente gostaria de ter essa oportunidade de ouvir de você com mais tempo, mais riqueza de detalhes. E a gratidão na sua vida, pela sua família, até por aquilo que às vezes não é tão bom. Mas eu sinto que isso é razão de encorajamento e é uma das razões pela qual Deus tem te levantado como uma mulher guerreira, uma inspiração para tantas outras que, como eu, estava chorando por questões internas que precisam ser trabalhadas. Por isso que eu falei, não é menosprezando, porque eu passei por isso, mas é tempo de buscar ajuda e se curar. É tempo de viver os lutos e se levantar, não é verdade? Uhum, isso. E até ontem, né, eu fiz a minha live de Provérbios 31 ontem, e aí, quando foi na quinta, né? Na quarta-feira à noite, eu tava mal, tava me sentindo muito mal, eu tava me sentindo envergonhada de falar da palavra de Deus aqui, né? Para as pessoas ouvirem, porque eu não tava me sentindo a mulher de Provérbios 31. E aí eu falei, não vou fazer, vou adiar, não sei o quê. Falei, não, eu assumi compromisso com as pessoas, eu vou fazer. E aí fui orar de manhã, falei com Deus, não vinha, não acontecia, e eu não tinha o que falar, e eu queria falar, ler bastante versículos para ir rápido, para acabar logo, e não. E Deus me pegou com uma palavrinha de um versículo para eu falar. E assim que eu terminei a live, Deus me falou lá em Tiago 1, que fala para você ter grande, grande alegria nas provações. Uhum.
E aí Deus me levantou naquela palavra e pronto, daí já acabou. Falei, pronto. Que alegria que eu passei por esse sufoco agora de achar que eu ia vir aqui falar alguma coisa da minha boca. E Que alegria que eu... a Isso. vergonha é algo que tem paralisado muitas mulheres. Eu não vou falar de homens, eu vou falar só de mulheres. Mas a vergonha me paralisou e ela tem paralisado muitas mulheres que Deus tem chamado para esta geração, para ser inspiração, ser os modelos de mulheres mais velhas para as adolescentes, para as meninas que estão vindo, e elas estão se escondendo atrás da vergonha e medo, e precisam ler o livro A Coragem de Serem Perfeitas para poder avançar. E aí, até perdi o que eu estava falando. E aí Deus me curou do dia, do momento do dia que eu estava achando que eu poderia falar alguma coisa e não era. Não, era Deus. Isso. Então, e mais uma vez, né, Deus me falou para eu ter alegria nas provações, e aí eu olhei lá para trás. Porque onde eu fui provada, hoje eu já passei nessa matéria. Uhul! Onde eu fui provada. Onde eu fui provada lá atrás, gente, hoje eu coração, mas põe um coração aí para ela, aperta esse coração aí. Onde eu fui provada lá atrás, hoje eu já consigo executar. Então, assim, o Felipe ter me colocado para... Ele nunca pediu para outra pessoa dirigir para a gente. Outras pessoas se ofereciam para... A gente precisava ir para São Paulo, precisava ir para Curitiba, precisava ir longe o tempo todo. São José, a gente ia 2 vezes na semana em São José. Eu morria de medo de pegar a Dutra. E ele nunca pediu para outra pessoa. Ele falava, você vai. Isso. Ele falava, você vai. Então, eu vou, né? Vou. Tô indo. E que bênção que ele foi na sua vida nesse sentido, que você avançou. Sim, o Felipe, eu falo que o Felipe, ele não é um marido, não é aconchegante a palavra, mimoso. Mimador. Ele não ele é um marido incentivador. Ele não é acolhedor, ele é incentivador. Eu não sei se ele tá vendo aí a live. André, é o seguinte, nós temos aí 9 minutos agora para o Instagram cortar a live de 1 hora. Eu adorei, eu acho que muitas mulheres vão poder olhar para você e ver que você teria tudo, todas as razões do mundo para estar deprimida, chorando, gorda, descabelada, maledicente, né? Principalmente maledicente, reclamando de todas as coisas. E o poder de Deus na sua vida é claro para nós, né? A gente sabe que você não seria capaz. Então, isso é Deus fazendo lá, derrubando as muralhas de Jericó, né? Mandou derrubar a muralha com trombeta, com caminhada e com grito para dizer eu que fiz. E no teu caso é a mesma coisa, nós vemos Deus. Então, nesse finzinho de tempo, dá uma palavra para as mulheres que estão nos assistindo, que vão ver a live gravada. Eu vou colocar o teu arroba na descrição para as mulheres seguirem você. Você tem dias de lives certinhas e horário, ou você está fazendo conforme o teu horário? Eu estou fazendo nas quintas-feiras de manhã, porque é o dia que tem menos coisa para fazer. Então, 7h30? 7h30 que eu tô entrando. E é o dia que eu tenho menos coisa para fazer. E quem não consegue estar ao vivo, você vai deixar gravada no seu vídeo. Tô deixando todas gravadinhas. Tá. Se a pessoa quiser conversar com você, você se dispõe? Não tem muito tempo, mas se dispõe? Não, eu demoro às vezes para responder, mas eu respondo. Então, manda mensagem para a Andréia no Instagram. E aí, conforme vocês conversarem, ela tem que conhecer você primeiro. Aí vocês falam pelo WhatsApp mais para frente. E o recado? Eu queria dizer para as mulheres que tem que abrir o coração para Deus transformar. Porque como a gente acabou de falar, para você se tornar uma gorda, descabelada, maledicente, é muito fácil. Eu era essa pessoa. Gorda, descabelada, maledicente. Eu ainda estou um pouquinho gorda, descabelada. Agora mas a gorda de cabelo arrumado e bem dizendo. Eu fiz uma escovinha para mim aqui na live. Mas a maledicência, Deus
me deu vontade de tirar da minha vida. Então, abre o seu coração e pede para Deus tirar de você aquilo que te impede de tocar nele. Não é o amor de Deus que entra no seu coração e te transforma. Porque lá na palavra também diz que de Deus vem o querer e o executar. Amém. Então, primeiro pede para ele te dar o querer. Você não vai querer ser transformado de princípio, porque é muito difícil a gente ser transformado. E se não E quer, se não quer, eu quero querer. Eu quero querer. isso. Fala para Deus que você quer querer. Fala para Deus colocar esse desejo no seu coração. Porque o desejo vai vir. E aí ele vai te mostrar o caminho do executar. Ele está me mostrando o caminho do executar porque eu já pedi para ele colocar o querer. Eu estou passando por um processo de transformação em muitas áreas da minha vida e estou aceitando o processo e estou entendendo que as dores, as dificuldades, as muralhas altas, elas vão cair quando eu me entregar completamente à vontade de Deus. Às vezes a gente não entende, como eu não entendi naquele momento, naquele dia que eu estava descendo lá para o sítio, eu não entendi, eu fiquei perguntando por quê para Deus. E Deus não me respondeu de uma vez, Ele está me respondendo até hoje nas coisas que Ele tem transformado na minha vida, nas pessoas que Ele tem trazido para a minha vida, aberto meus olhos para ver que o mundo que Ele tem para entregar para nós é muito maior do que o que a gente imagina. Né? Não estou falando de carro, não estou falando de empresa, não estou falando de dinheiro, estou falando de felicidade, de família unida, de alegria na mesa, de alegria em lavar uma louça, de alegria em lavar um banheiro. A gente faz com alegria. Tem alegria em lavar banheiro. E aí, tem alegria em dona de lavar casa louça. convicta, não é verdade? Isso também porque foi uma alegria para você, né? Isso. Deus me transformou, porque eu tinha pavor de cuidar da casa, eu tinha horror de cuidar da casa. Quem me conhece mais tempo sabe que eu detestava fazer serviço de casa. E tem alegria, porque da nossa casa está saindo a próxima geração. A nossa casa é o nosso lugar de conforto. E se você tiver raiva de lavar a louça que você usou para comer a comida que Deus abençoou que você tivesse na sua casa, quem é você? Meu Deus do céu. Isso. Agradece lavar um pratinho sujo, porque naquele pratinho tinha comida. Exatamente. Agradece estender uma caminha de manhã, porque você dormiu a noite inteirinha num lençol limpinho. Agradece lavar um banheiro que está sujo, porque você tomou banho, porque você deu descarga no banheiro. Exatamente. Agradece deixar sua casa em ordem, porque você tem um teto em cima da sua cabeça e pode reunir a sua família e receber pessoas para falar da glória de Deus. Aí. Nossa, que delícia. Eu já podia ficar aqui mais um tempão, mas vai cair a live. E eu queria agradecer você, de você ter vindo. Eu sei que para você esses horários durante o dia, entre a comida do Felipe. Como que o Felipe está agora, Andréia? Bem rapidinho. Em que estágio? A doença, eu ia falar que ele está lá no quarto agora. Eu espero que ele esteja vendo a live. Mas ele está agora... Ele continua com a fisioterapia, né? Continua... Sim, ele faz a fisioterapia diária, né? Ele faz acompanhamento com a fono, tem acompanhamentos médicos, tudo, mas o Felipe... Ele sonda, né? Isso, pela sonda. E até a novela da panela de pressão é por causa da sopa que tem que colocar na sonda. Quem viu a novela da panela de pressão? Gente, é uns stories para você que está aqui vendo lá gravado. São os stories que ela colocou de uma novela da panela de pressão. Mas enfim, Andréia tem muitos afazeres. O filho dela é um querido Murilo, fofo, educado, simpático. A casa dela é impecável. O marido dela é amado, bem cuidado. Em todas as circunstâncias que eles estão vivendo. Se um dia você estiver precisando, pensando, meu Deus, que lugar do mundo é a casa deles, é lugar de conforto. Tem problemas? Claro que tem. Tem dia de tristeza, como ela falou, de se achar a mosca do cocô do cavalo? Claro que tem. Não só ela, como eu, a pastora que deu a palavra para ela também, todas as mulheres. Ninguém está perfeito e ninguém ainda está na estatura de Cristo, mas nós estamos caminhando. Andréia, um beijo para você.
Adorei. Queria agradecer todas as pessoas que ficaram com a gente desde o início, estão aí ainda. Eu não consigo ver aqui, mas eu vou ativar os comentários para ver. Escrevam as perguntas que vocês quiserem nos comentários. Não deixem de comentar essa live. A Andrea vai ler todo mundo, porque ela não estava conseguindo ver, então agora ela está conseguindo. Vai responder todos vocês. E esses comentários que vocês fizeram na live, não fica nos comentários. Então volta lá e deixa o seu comentário para a Andrea. Mulheres que estiverem andando sozinha, manda mensagem para mim, eu coloco você no nosso grupo fechado. Somos já 64 mulheres. Claro, tem umas lá que são só curiosas, mas tem muitas que estão crescendo em Deus, num processo bem suave e gostoso. Um beijo, Andréia. Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada.